Olá, eu sou o pastor Reginaldo da Igreja Evangélica Projeto Eclésia, em Ladário, e também o primeiro secretário da ADM Torre Forte, Corumbá. Nós estamos aqui para a segunda palestra ou segunda aula, falando sobre as orientações para a diretoria da ADM Torre Forte, Corumbá. E nós vamos entrar nesta palestra para que nós possamos fazer um trabalho de excelência. Você que futuramente se associar à ADM Torre Forte, que você possa ouvir essas palestras, ler as apostilas, para dar orientação não só para a parte de quem está na diretoria, mas para quem vai fazer parte dos departamentos, para quem vai ser sócio, para saber como é que nós vamos agir, como vamos trabalhar, para você cooperar para que o trabalho seja feito da melhor maneira, correta, e para abençoar tanto os irmãos, pastores e as denominações, as igrejas que se associarem à ADM Torre Forte, né? Então, nós vamos estar passando essa orientação da diretoria e falamos na aula anterior da presidência, e agora nós vamos falar do secretariado. E esse secretariado ele é composto pelo primeiro, segundo e o terceiro secretário, né? E talvez, como eu falei na outra aula, às vezes vai ter algumas coisas que se repetem, e nesse lado é bom se repetir para que a gente possamos memorizar, que nós possamos melhorar, né? E isso é só o básico que nós estamos falando, porque conforme começarmos a atuar, vai precisar vindo os erros, nós vamos ter que corrigir para melhorar e sempre procurando crescer. Então, conforme o nosso trabalho for surgindo, vamos ter bastante coisa aí para aprender, para cooperar dentro da ADM Torre Forte. Então, vamos aqui fazendo a nossa apresentação, tá bom? A Associação ADM Torre Forte Corumbá. Assembleia de Deus Ministério Torre Forte de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Uma das repartições da ADM Torre Forte da Bolívia. E nós estamos agora aqui na segunda palestra, Secretariado. Para a abertura da reunião das assembleias, é necessário um quórum de 25% dos membros da ADM Torre Forte Corumbá, o presidente ler um texto bíblico, o vice-presidente faz a oração para pedir a Deus para conduzir a reunião, o segundo vice-presidente faz a leitura das pautas a serem discutidas, o primeiro secretário ler a ata aprovada da última reunião, o primeiro tesoureiro faz a leitura do relatório financeiro do mês. Aí teremos as discussões das pautas e votação. Encerramento com oração de agradecimento a Deus pelas decisões tomadas e, se possível, já informar a data da próxima reunião, né? Então, vamos falar aqui do primeiro secretário. Ministro de igreja ou pastor presidente, se possível, juntamente com o seu cônjuge. É o que nós falamos da outra vez. O que nosso desejo é que a diretoria seja composta pelos pastores presidentes das igrejas e juntamente com o seu cônjuge, para trabalhar junto, porque foi assim que Deus deu todo o início. Ele colocou Adão e sua mulher para trabalharem junto, onde ele fala que a mulher é idônea ao seu marido. Então, de igual modo, nós queremos que aqueles que estão principalmente na diretoria entendam que o seu cônjuge tem que estar junto contigo, tem que estar junto nessa labuta, para que nós possamos crescer, porque é ele quem vai te ajudar nas orientações, em oração, vendo as dificuldades que está indo, né? Mesmo que às vezes possa não se entender, mas até nisso
Deus age, tá bom? Então vamos embora lá. Primeiro secretário, né? O presidente da igreja com seu cônjuge, o primeiro secretário cuida de registrar em ata todas as reuniões em plenário, juntamente com cada pauta em discussão. Recolhe as informações com o presidente, o vice-presidente e o segundo vice-presidente sobre as pautas que serão apresentadas nas reuniões de diretoria para serem levadas em plenária para votação dos membros da ADM Torre Forte de Corumbá. Essa reunião para colocar as pautas que serão discutidas em plenário devem ser feita uma semana antes da reunião de plenário. E os departamentos e membros da ADM Torre Forte Corumbá devem sugerir as pautas até 5 dias antes da reunião da diretoria. Tá bom? Também o primeiro secretário prepara as datas e os horários das próximas reuniões de diretoria e da plenária, juntamente com cada pauta em discussão. Reunião plenária será realizada todo primeiro sábado do mês. A reunião de diretoria será realizada na última segunda-feira do mês para a preparação das pautas, juntamente no grupo de WhatsApp da diretoria para aqueles que não poderão estar presentes no local, sendo realizado por videochamada em grupo, e as propostas das pautas devem ser sugeridas 5 dias antes da reunião da diretoria pelos membros e departamentos da ADM Torre Forte Corumbá. O que vem a ser isso? Nós teremos que ter as nossas reuniões de plenário, ela será no sábado. Por quê? Porque serão reuniões de tomar decisões, de votação, de discussões. Então, tem que ser uma vez no mês e principalmente num sábado, porque ela toma um tempo. Nós teremos que preparar esse dia para que todos nós estejamos juntos ali para poder cumprir com as nossas obrigações e fazermos as ordens da ADM para podermos cumprir as obrigações, tá bom? E outra coisa, também 5 dias antes dessa reunião de plenária, a diretoria tem que se reunir. Ela tem que se reunir para poder programar quais são as pautas que nós vamos discutir. E tanto os departamentos e os associados, os membros da ADM Torres Forte, deverão também trazer sugestões ou trazer alguma pauta para ser discutida para colocar nos propósitos da ADM. Então, isso serão discutidos. E aonde vamos discutir sobre a questão dos pagamentos, sobre o que devemos comprar, sobre o que vamos adquirir, né? Aquisições. Então, tudo isso em prol da associação, da instituição, nós temos que tomar decisões juntos. E isso será em plenária colocado essas decisões em que são as pautas que nós precisaremos para poder ser discutidas, tá bom? E tal, falamos aqui, né? O primeiro secretário também prepara data... Opa, peraí. Não, isso aqui já lemos, né? Já lemos, vamos subir mais um pouquinho. Ele também tem o controle dos associados que estarão na adesão, faltas e desfiliação da ADM Torre Forte Corumbá. Ele também faz a leitura da última ata aprovada em reunião plenária antes que se inicie a reunião plenária, ou seja, se inicie a reunião do dia, né, que será designado. Ele tem que ler a última ata aprovada, tá bom?
responsável por toda a organização dos documentos necessários para dar um bom andamento na administração da ADM Torre Forte Corumbá. Isto é, quem tem a responsabilidade de orientar cada um nas conduções dos seus deveres dentro dos cargos da ADM Torre Forte Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ou seja, desde a presidência ao secretariado, tesouraria, deixa eu ver, tem mais, tesouraria, departamentos e suas diretorias. Também das alterações das normas das instituições votadas em plenária. Lembrando que as alterações só poderão ser feitas se for para o propósito da instituição, para seu bom funcionamento e não por interesses pessoais, né? Então, também o primeiro secretário, ele é o responsável por trazer esta organização e trazer essa orientação para a diretoria, estando ali a presidência, o secretariado, a tesouraria, os departamentos e a sua diretoria, né? Dos departamentos, as diretorias dos departamentos. Então, todo vai ter uma norma, orientação, por isso é o que nós estamos fazendo essas palestras que já vão estar gravadas, e quando tiver alguma coisa que for melhorar ou aperfeiçoar, nós estaremos já aptos trazendo todas essas pautas sendo relacionadas já com o grupo totalmente separado, mas esse é a situação básica para o presidente, ou melhor, o secretário, o primeiro secretário da ADM Torre Forte, né? Vamos falar aqui também sobre a responsabilidade financeira, né? A responsabilidade financeira. A conta financeira principal da ADM Torre Forte de Corumbá, Mato Grosso do Sul, será controlada e de responsabilidade do pastor, que é do pastor presidente, que é o gestor financeiro e agente fiscal da ADM Torre Forte de Corumbá. E é quem fará a transferência dos valores de pagamentos para a conta transitória da ADM Torre Forte de Corumbá, que é de responsabilidade do primeiro tesoureiro, que efetuará os pagamentos necessários. E isso lá, quando a gente entrar também na parte da tesouraria, a gente vai estar falando sobre isso também. Observação: haverá necessidade de abrir uma conta bancária, digital ou não, para a conta principal de responsabilidade do presidente da instituição, e uma conta bancária, digital ou não, para a conta transitória de responsabilidade do primeiro tesoureiro. Mais outra observação: a ordem de pagamento só poderá ser liberada com documentos assinados pelo primeiro secretário, primeiro tesoureiro e o presidente da ADM Torre Forte Corumbá. O que isso quer dizer? Quer dizer que a questão dos pagamentos não será feita assim, ali, vou pegar o dinheiro aqui, vou pagar, vou mandar um dinheiro. Não, tem que ter as assinaturas desses três. O dinheiro, é burocrático? E é necessário para que a gente dê um bom andamento das condições e para que não venhamos perder o controle das finanças, não venhamos perder o controle daquilo que é o propósito, projetos de compra, de pagamentos, de cada setorzinho que for necessário que envolva finanças. Então, não poderá esse dinheiro ser removido sem essas três assinaturas. Então, isso nós precisamos colocar em prática, tá bom? Nós precisamos, e aí vem a assinatura do primeiro secretário, do primeiro tesoureiro e do presidente. Aí sim vai ser aquela transferência da conta principal para a conta transitória e com toda a documentação. Isso nós falaremos mais profundamente na tesouraria, tá bom?
o segundo secretário. Funções do segundo secretário. Deixa eu ver se... Opa. Funções do segundo secretário. Deixa eu ver se som tá aí. Segundo secretário, ministro de igreja ou pastor presidente, se possível, juntamente com seu cônjuge. Tem a função de controlar e fazer as assinaturas dos presentes nas reuniões e em plenária do livro de presença da ADM Torre Forte Corumbá com o tema e data da reunião, tá? Então, o segundo secretário, ele tem a responsabilidade de, com o livro de presença lá, com a ficha de presença, né, o caderno de presença, a folha de presença, ele vai lá e vai passar para cada um que está presente na reunião para podermos pegar essa assinatura. E é dali também que nós tiramos a conclusão se conseguiu alcançar o quórum de 25% para podermos realizar as reuniões, tá bom? Ajudar nas contagens dos votos dos associados da ADM Torre Forte em reuniões e em plenário. Ou seja, quando for decidida alguma coisa, o presidente irá informar lá. Tem quem propõe, quem concorda, quem apoia, e depois ele também vai dizer quem vota a favor, quem vota contra, e será feita a contagem e vai saber se foi aprovado ou não aquela decisão. Então, quem faz todo esse controle também é o segundo secretário. Ele tem que estar muito atento ali na reunião, tá? Também ele quem passa as anotações do primeiro secretário das reuniões para a ata, digitaliza ou escreve, prontificando para as devidas assinaturas. Ou seja, o que o primeiro secretário anotou, vambora, teve a reunião começou tal hora, teve a palavra de tal, de fulano, de tal, isso, o primeiro secretário está fazendo essas anotações durante a reunião. Então, depois dessas anotações, tudo pronto, ajeitado, o segundo secretário ele vai pegar, ele vai digitalizar isso aí. Ele vai pegar, ou ele vai escrever, mas normalmente nós estamos digitalizando. Por enquanto, eu estou fazendo tudo isso daí, mas vamos preparar cada um. Você que faz parte da diretoria, não fique preocupado. Nós vamos passo a passo com cada um, tá? Lembrando, nós estamos iniciando, então haverá erros, haverá falhas, nós vamos corrigir, nós vamos acertar, nós vamos crescer junto, nós vamos aprender junto, porque o Torre Forte está começando. Então nós vamos começar da maneira correta e vamos crescendo junto e fortificando, como o nome já diz, é Torre Forte, então temos que fortificar para que não seja abalado por nada que vier tentar nos derrubar, né? A astuta cilada do diabo, a gente tem que estar pronto para isso. Então, o segundo secretário faz isso também, tá? Também é de responsabilidade em divulgar as próximas reuniões, tá? Ele também, conforme tudo lá for decidido, decidiu, a próxima reunião é data tal, então a partir dali ele vai começar a dizer, reunião na próxima data, no próximo tal, assim, a reunião de plenária, ou reunião, se aparecer também uma reunião extraordinária. Tudo isso é informado primeiro para a diretoria e aí a gente vai começar a informar. Então, o segundo secretário, ele tem essa função também, para estar informando, divulgando as reuniões, as próximas principalmente. A gente sempre vai tentar manter, mas às vezes tem reuniões extraordinárias, reuniões que precisam ser urgentes, então aí tem que ser feito às pressas, né? Tem que avisar o pessoal às pressas. Mas, sendo as reuniões normais que acontecem, serão informadas, se possível, já
no dia que já está terminando aquela reunião, já informando quando será a próxima reunião. Caso não consiga, mas o segundo secretário vai pegar as informações e vai estar passando essas informações para toda a Torre Forte, ou seja, todos os associados da Torre Forte, para que nesse dia não falte ninguém, né? Ele também, o segundo secretário, ele ter o controle dos nomes das lideranças dos departamentos e as informações dos seus projetos e como está o andamento dele. Ou seja, o segundo secretário ele vai estar ali atento ao que acontece nos departamentos. Tem o departamento da União de Homens, União Feminina, dos Jovens, né? Tem outros departamentos também. Então, ele já vai ter acesso aos nomes de quem são os seus líderes, a sua diretoria. Então, ele vai ter todo esse controle também. E quando eles lá do departamento decidirem também algumas coisas, porque não muda muito não, só em situação diferente, mas tem as mesmas reuniões que vai ter a diretoria principal, né? Então, eles vão ter as decisões, porque os departamentos terão suas programações independentes, mas sendo sempre informada para a diretoria do Torre Forte, para que a gente possa conduzir tudo da melhor maneira. Cada um tem uma função neste corpo. E nós vamos crescer firmes, né? Com excelência, fazendo um trabalho de excelência. É isso que nós estamos buscando aqui. E todas as falhas que vierem a acontecer, nós precisamos anotar para a gente corrigir. Esse é o momento, essa é a hora. Quando começarmos a fazermos as coisas, está anotando, falhou aqui, opa, aconteceu isso aqui, por causa disso, opa, vamos embora, o que nós possamos corrigir, o que nós possamos... E aí nós vamos chegar até a gente chegar em estatura perfeita, tá? E aí a gente crê que a gente já esteja na glória. Né? Então, vamos embora aqui. O segundo secretário ainda, quem faz o cadastro daqueles que desejam se associar à ADM Torre Forte Corumbá, né? É ele quem faz o cadastro, tá bom? Ele faz o cadastro do pessoal. Chega alguém, né? Vamos embora aqui, né? Que eu falei da outra vez. O presidente, ali a pessoal da presidência ali, eles são cargos mais políticos, né? Então eles vão fazer todas as coisas, as propagandas, a persuasão, para fazer com que igrejas e obreiros do Senhor Jesus que estão espalhados por aí queiram se associar a nós, da Torre Forte. E aí, quem é que vai fazer o cadastro desses que desejarem estar conosco? O segundo secretário. Ele vai lá, vai estar com a fichinha, vai anotar, vai explicar direitinho, vai dizer os valores, quanto que é, e mensalmente tem que estar cooperando, ajudando, tudo isso, tá bom? Tá? Então, o segundo secretário ele faz isso, né? Ele também tem ter o controle das datas de aniversário dos associados e promover uma confraternização do aniversário, do aniversariante, do trimestre e entregar um mimo para eles. Ou seja, o que nós pretendemos fazer? O aniversariante, nós vamos reunir no trimestre os aniversariantes daqueles 3 meses. E vamos preparar ali algo para não passar em branco e dar um mimo de presente, né? Mimo já é um presente. Dar um presente ali, fazer um agrado, uma gratificação para aqueles que estão fazendo aniversário. A gente não pode esquecer, porque é o que nós vamos estar valorizando, cada um, para que possa entender. Então, o segundo secretário ele tem que estar atento para não esquecer, porque é tão ruim quando se esquece do seu aniversário. E se você se dedica num grupo, faz ali as coisas, trabalha, e chega no teu momento, se esquece, né? Então,
nós vamos procurar não esquecer. Então, nós vamos trabalhar isso. Isso é o segundo secretário, tem essa função também, para não deixar esquecer os aniversariantes do trimestre. E caso o primeiro secretário não esteja, ele assume no lugar do primeiro secretário, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho da abertura da ata. Então, vamos falar aqui da abertura do livro ata. Para garantir a legitimidade de um livro de ata, é crucial incluir termos de abertura e encerramento que declarem o conteúdo, as folhas e a finalidade do livro. O termo de abertura deve especificar o número de folhas, a numeração tipográfica ou eletrônica no caso de livros digitais, e a indicação de que o livro serve para registrar as atas da entidade. O termo de encerramento deve declarar o final da utilização do livro e, se aplicável, informar o motivo do encerramento. Exemplo, livro cheio. Então, aqui está como a gente deve fazer para as anotações do livro ata, né? Termo de abertura de livro de ata. Exemplo, este livro com o número de folhas numeradas tipograficamente de número inicial de 01 a número final, vamos botar exemplo de 100 folhas, destina-se ao registro das atas das reuniões, assembleias aí o nome da entidade, né, no caso é ADM Torre Forte, com sede em o endereço no local Corumbá. Tem ainda termo de encerramento do livro da ata, ou seja, quando ele já está cheio, preencheu, vai se encerrar o livro. Este livro foi utilizado para registro das atas das reuniões, assembleia, aí o nome da entidade, o presente termo declara o encerramento da utilização deste livro por motivo, por exemplo, ter sido preenchido com o limite de folhas, Corumbá, Mato Grosso do Sul, a data. Observações. A abertura e o encerramento devem ser assinados pelo responsável, exemplo, presidente e primeiro secretário, e idealmente por outros membros da entidade que possam testemunhar a autenticidade do livro, ou seja, vamos botar ali uns 2 ou 3 testemunhos. É importante que a ata esteja redigida de forma clara, concisa e que reflita fielmente o que foi discutido e deliberado na reunião. A ata deve ter um controle de assinatura para ser assinada por todos os presentes na reunião, indicando sua aprovação. Esse controle vai ser o livro de presença, que nós vamos estar fazendo do dia, vai ser anexado à ata também, os presentes que estavam nessas reuniões. Tá? No caso de alteração ou erros na ata, é recomendável registrar a correção ou a alteração de forma clara e objetiva, evitando rasuras ou alterações que possam comprometer a validade do documento. É aconselhável que a ata seja publicada em diário oficial para garantir a sua legalidade e permitir a consulta por terceiros interessados. O que vamos dizer? Isso aí nós estamos falando da ata, aonde está dentro das atribuições também
do segundo secretário, mas isso envolve todos, tá bom? Envolve todos. Cada um tem sua função ali dentro desse livro ata ali, tá? E nós temos que realmente ter o maior cuidado para fazer este livro, tá bom? E até lembrando, nós estamos iniciando, vamos procurar cobrar tudo do que é correto, mas isso nós só vamos conseguir botar em prática totalmente quando já tiver tudo legalizado. Por isso que a gente tem que começar desde já, para quando tiver legalizado, a gente já esteja fazendo todas as coisas corretas e minimizando todo tipo de erro, tá? Vamos embora agora para o terceiro secretário. Terceiro secretário, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Deixa eu puxar mais um pouquinho para a gente... Tá bom aqui. Terceiro secretário, deixa eu beber uma aguinha aqui também, para a garganta. O terceiro secretário. Terceiro secretário, ministro de igreja ou pastor presidente, se possível, juntamente com seu cônjuge. É o responsável pela organização do local da reunião. Som, arrumação, controles das equipes necessárias para a condução do bom andamento da reunião, né? O que vem a ser isso? O terceiro secretário, ele vai ficar cuidando mais da situação do local, ele vai preparar aquele local, onde nós estamos vendo. Ele vai ver o pessoal da equipe de som, ele vai ver o pessoal para arrumação, a equipe que vai arrumar as cadeiras, equipe que vai colocar tudo direitinho, arrumar a mesa ali da diretoria. Tudo isso vai estar na responsabilidade do terceiro secretário. Tem mais coisa aqui? Bora lá. Ele também organiza o posicionamento da diretoria na mesa da plenária da reunião da ADM Torre Forte Corumbá. Preparar e organizar que a reunião da plenária comece dentro do horário previsto do evento. Deixar preparada uma equipe, caso seja necessário servir água e café para as diretorias, tanto da ADM Torre Forte ou dos departamentos que apresentarão os resultados de suas reuniões. Também deixar uma mesa pronta com água, café e biscoito para os membros da ADM Torre Forte que estarão na reunião de plenária. Né? O que vem a ser isso? Ele vai preparar o terceiro secretário, ele vai estar cuidando da arrumação, das equipes que vão estar trabalhando, é tudo ele. Vai ter uma equipe, tá? Ele vai ter uma equipe que vai ser junto com o pessoal do departamento, tudo, para poder, no dia da reunião de plenária, onde vamos discutir, ele vai tomar conta daquele lugar. Ele vai direcionar aonde vai ter o período das reuniões dos departamentos. Então, cada local que cada departamento irá ficar, com a quantidade de mesa, cadeira, tudo ali, aonde vai ser a reunião geral também. Então, tudo certinho. Aí preparar lá uma mesinha lá com café para o pessoal que vai estar ali na reunião. São coisas demoradas, então precisa tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, aquilo ali. Nós vamos estar preparando tudo isso e isso vai ser de responsabilidade do terceiro secretário. Ele vai estar de olho em tudo isso para que as coisas andem correto para o dia da reunião plenária, né? Que é uma vez no mês, tá bom? Deixa eu ver o que é mais aqui. Tá. Deixa eu subir mais um pouquinho. Subir mais um pouquinho. Tá. As equipes serão compostas pelos secretários dos departamentos. Organizar os departamentos para fazerem suas apresentações e trazer os resultados de suas
reuniões, projetos, prestações de contas e eventos na plenária da ADM Torre Forte, sendo a última reunião será com a diretoria da ADM Torre Forte, ou seja, a reunião geral, e receber os relatórios das decisões de programações dos departamentos. Assumir o lugar na ausência do segundo secretário. Entendeu? Então, ele vai preparar tudo isso, toda a parte ali de estrutura vai estar com o terceiro secretário. Você começa a ver que a presidência ela fica um pouco mais com a área política, de negociar, de conquistar, de buscar melhorias, trazer pessoas para estar junto. Agora o secretariado ele está mais na parte corpórea, física, estrutural, que vai movimentar, que vai fazer andar. É isso que nós passamos a entender. Então, é de extrema importância que o secretariado da ADM Torre Forte esteja bem. E volto de novo a dizer, o momento é esse. Não fique com medo. Eu não sei mexer, eu não sei fazer. Não, todos nós vamos aprender junto, passo a passo, para quando a gente começar a colocar, ter tudo já ajustado, com tudo ok, a gente já vai estar trabalhando direito, já preparando os futuros que um dia irão assumir os nossos locais, tá bom? Então você esteja atento, você que faz parte da diretoria, principalmente do secretariado, tá? Aí vamos embora aqui. Pronto. O terceiro secretário, ele também fará as organizações e como será conduzidas as outras reuniões. Então, nós vamos falar aqui de algumas reuniões, né? Então, ele vai ter que estar atento, porque é sempre na parte da organização. Então, vamos embora. Reunião de plenário. Será um dia de organização, projetos e decisões da instituição. Por isso, é necessário o comparecimento de todos os membros da associação para a condução dos trabalhos durante todo o ano. É necessário a preparação deste dia para começar na parte da manhã, aproximadamente 8 horas e até às 15 horas, com café e almoço. Será realizada todo primeiro sábado do mês. Então, a gente já começa a colocar a forma e como vai ser as reuniões de plenário, as reuniões que nós vamos decidir todo o trabalho anual da ADM Torre Forte, juntamente com os departamentos que vão mostrar o que vão fazer durante os meses, né? Então, esse é o nosso propósito. Nós vamos começar por a mão na massa. Como volto de novo e vou repetir de novo, nós vamos cometer muitos erros, mas cada erro que cometer nós vamos procurar corrigir para podermos, quando chegarmos, estarmos prontos para conduzir de maneira legalizada. Nós estaremos diminuindo todo tipo de erro, tá bom? Então, a reunião plenária ela é uma vez no mês e pretendemos que ela seja, bem dizer, o dia inteiro ali, e aonde nós teremos um café da manhã, um almoço, e fora aquilo que eu falei, do cafezinho, né? Tanto ali com os biscoitinhos, né? Vamos procurar para ser um dia de confraternização também e decisões, tá? Aí a gente vai ver direitinho como vai ser. Tem a reunião de diretoria. A reunião de diretoria somente para os que fazem parte da diretoria da ADM Torre Forte Corumbá, para alinhar
as pautas que irão para a plenária e algum outro assunto necessário será realizada na última segunda-feira do mês. Então, essa reunião ela é somente para a diretoria, ou seja, a presidência, o secretariado e a tesouraria e os presidentes de departamentos, tá bom? E os presidentes de departamentos. Então, essa reunião de diretoria terão que estar presente o presidente, ou seja, a presidência, né, para a gente falar que são os três lá, o secretariado, que também são os três, a tesouraria, que também são os três, e os presidentes dos departamentos, porque vão trazer suas sugestões, já vão estar com tudo pronto, né? Os associados que fazem parte de algum dos departamentos, eles vão passar para os seus presidentes de departamento as suas sugestões, as suas pautas para serem discutidas e vão levar para a diretoria, tá? Aí o presidente leva para a diretoria. Mas se você é só associado, mas não faz parte de nenhum departamento, você pode levar ali as suas propostas e entregar, como eu falei, antecipadamente para a diretoria, que nós vamos colocar e vamos analisar como vamos colocar essas pautas para serem discutidas na plenária, aonde todos que fazem parte da Associação ADM Torre Forte irão votar, tomar decisões. E como eu falei, essas decisões vão ser: precisa comprar um computador, precisa comprar uma geladeira, precisa comprar coisas, precisa alugar um determinado local, precisa fazer um evento, precisa tudo isso. Nós vamos ver os gastos, tudo do que precisa, então nós temos que votar, tá? Porque as decisões só podem ser tomadas depois que forem votadas. Então, até mesmo os nossos gastos, nós vamos começar, quando começarmos a receber, nós vamos preparar e começar a colocar os nossos gastos para que a gente não gaste descontroladamente. Então, os gastos têm que ser aprovados pela diretoria, tem que ser aprovado em plenária, com todos os membros. Vamos comprar isso. Tá? Mas de antemão, eu tenho que dizer, o que nós estamos começando, nós precisamos comprar. Eu olhei assim, para ir completando devagar, nós precisamos comprar um computador, de início um computador, e um HD para a presidência, um HD para o secretariado e um HD para a tesouraria. Para pelo menos cada um ter como ir trabalhando, a gente vai se ajeitando com um computador. Se quem está usando o computador, você tem um computador em casa, tem o seu computador, você pode trabalhar em cima do seu computador. Aí depois nós vamos comprar um computador para presidência, um computador mas começando, primeiro será da secretaria, depois da tesouraria, depois da presidência, computador. E conforme formos conquistando, cada um ter o seu computador, que em nome de Jesus nós teremos também o nosso local, né? Nós teremos a nossa sede, com as salas para cada um trabalhar no seu setor, porque isso será necessário. Irmãos, nós precisamos entender que Deus nos deu, como eu já venho falando, governo, administração e proteção. Nós entendemos que o governo é de Deus, mas a administração é nossa. E a nossa administração, como nós sendo de Deus, nós vamos pegar pelas orientações de Deus. E a proteção, depois lá na frente a gente fala sobre isso, que a proteção tem que ser pessoas de firmeza. Não pode titubear. Esse que vai fazer a proteção. Ele não pode deixar o inimigo atacar. Tá bom? Então, essa parte de administração, nós vamos ter que estar bem ligado, que nós temos que trabalhar com a razão e
um pouco menos com a emoção. E o principal que a gente não podemos esquecer, que também é espiritual. A gente não pode esquecer disso, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo da parte que somos espirituais, que temos que trabalhar com a razão e também com a emoção. Então nós vamos estar aprendendo isso. Por isso que eu estou falando. Vamos errar bastante, mas vamos corrigindo e vamos aperfeiçoando até que Ele venha, até que Jesus Cristo venha. Nós vamos trazer uma organização, uma instituição, uma associação de excelência. Como eu falei da outra vez, é exigente, mas nós vamos resgatar os verdadeiros servos de Deus, aqueles que têm valores cristãos, para que quando alguém passar e ver, ele possa dizer assim, ó, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E é isso que nós vamos buscar. Por isso que nós não podemos nos afastar desses posicionamentos. Nós vamos ser treinados para esta batalha. E eu tenho certeza que o Torre Forte vai crescer e muito até os confins da terra. Tá bom? Vamos embora lá. Falamos da reunião de diretoria, né? Agora nós vamos falar reunião de louvor e adoração. São os cultos nas igrejas associadas. Toda primeira segunda-feira do mês. É o culto que nós já fazemos. Que a gente vai em uma igreja, ali nós cultuamos e procuramos abençoar aquele local, trazendo uma palavra que venha nos orientar, nos abençoar diante de Deus e que possamos ter um crescimento maior junto com Deus. E quando nós começamos a dividir essas reuniões, nós vamos saber para que estamos indo para aquela reunião. Se é para discutirmos projetos, tem a reunião certa. Se é para adoração, louvor, tem a reunião certa. Tá bom? Então tem essa também. E olha, só alertando, todo esse controle também da parte de manter em ordem está nas mãos do terceiro secretário. Né? Então tem a reunião de comunhão. O que seria isso? Um café com os irmãos em uma das igrejas associadas, com uma palestra, convidar novas igrejas e irmãos para se associarem à ADM Torre Forte Corumbá. E será realizado todo terceiro sábado do mês. Então, nós vamos estar se programando para sempre na parte da manhã do terceiro sábado estarmos tendo um café com as lideranças, com os irmãos da igreja e trazendo uma palestra com os propósitos para abençoar todos os irmãos do Torre Forte, desde o que se converteu agora, se associou ao presidente de uma das igrejas associadas. Então nós iremos se reunir e com isso nós vamos falar as mesmas línguas. Eu quero aproveitar a questão de falar dessas reuniões, porque às vezes você pode perguntar, poxa, mas a minha igreja tem evento, a minha igreja tem isso, tem aquilo outro. Irmão, nós não queremos parar os eventos da sua igreja. Mas vamos começar a aprender a trabalhar com representatividade. Se você tiver um evento na sua igreja que é associado ao Torre Forte e vai ter uma das reuniões do Torre Forte,
você não pode comparecer, mande um representante da sua igreja para lá, para aquele local que nós estamos realizando aquele evento. E ele vai estar dizendo, eu represento a igreja tal, do pastor tal. E nós vamos entender que estão ali. E até mesmo, se de repente você está com um evento na sua igreja e tem essa reunião, a gente também vai preparar também pessoas para estar na sua igreja também. Não vão estar ali, mas vão estar representando o Torre Forte e as outras igrejas também. Tá? Então a gente precisa aprender a trabalhar com representatividade também. Tá? Nós já estamos quase já acabando, né? Ou não sei. Onde estou aqui, reunião de comunhão, né? Conferência missionária, nós vamos estar estudando isso. E essa conferência missionária pretendemos que será programado anualmente. Ou seja, anualmente nós vamos programar uma conferência missionária, aonde vamos trazer todos os associados e que, em nome de Jesus, do estado, do Brasil inteiro, da Bolívia, nós vamos fazer uma conferência missionária, aonde vamos ter pessoas com bagagem para trazer uma palavra abençoada e nos proporcionar um conhecimento também do que Deus tem feito em outros lugares. E Cruzadas Evangelística, que será programada semestralmente. E muitos outros eventos. Por isso que eu estou dizendo que as reuniões, elas vão aparecer. A gente precisa começar a trabalhar, a gente precisa começar a pôr em prática. Então, nós estamos aí nos programando e essa aula que nós estamos tendo, essas palestras, é para que a gente possamos nos organizar corretamente, tá? E toda essa situação já quero dizer também que no dia 6 de dezembro agora de 2025, nós estaremos realizando a Cruzada Evangelística Torre Forte, da ADM Torre Forte, aqui em Ladário, e que todos nós possamos nos empenhar para podermos anunciar o nome do Senhor Jesus, trazer uma palavra abençoada e trazer outras igrejas e lideranças e membros para a Associação Torre Forte. Tá bom? Vamos dar continuidade, estamos quase acabando. E aqui só relembrando, este modo de trabalho será executado a partir que a ADM Torre Forte de Corumbá estiver organizada e pronta para a sua execução. O que é esse organizada? É justamente, a gente já está com o nosso CNPJ, tudo direitinho, tudo certinho. Aí a gente vai cumprir à risca tudo isso. Mas enquanto não chega lá, nós já vamos treinando, corrigindo os erros, acertando, fazendo da mesma forma que nós estamos aprendendo. Tá bom? Então vamos embora lá. Aí vem de novo, vamos falar de novo sobre a abertura da reunião. Para a abertura da reunião de assembleia, é necessário um quórum de 25% dos membros da ADM Torre Forte de Corumbá. O presidente lê um texto bíblico. O vice-presidente faz oração para pedir a Deus para conduzir a reunião. O segundo vice-presidente faz a leitura das pautas a serem discutidas. O primeiro secretário lê a ata aprovada da última reunião. O primeiro tesoureiro faz a leitura dos relatórios financeiros do mês. Aí temos as discussões das pautas e a votação, encerramento com oração com agradecimento a Deus pelas decisões tomadas e, se possível, já informar a data da próxima reunião, né? Isso tudo nós estamos repetindo para que a gente esteja bem na nossa memória. Agora tem uma outra coisa aqui que é muito importante. Falamos da outra vez com a questão da presidência, nós vamos falar agora de novo. Os que concorrem para algum cargo, seja ele para a diretoria ou os departamentos da ADM Torre Forte Corumbá, pastores ou líderes, não poderão, pastores ou líderes,
não poderão concorrer aos cargos se na sua posição ou cargo de autoridade cometeram ou se vier cometer atitudes, pecados que mancham o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ou as instituições. Porém, essa forma de correção é dura, porém é necessário para trazer de volta pessoas compromissadas com o Evangelho. Pessoas compromissadas com o Evangelho, com atitudes sinceras, corretas em suas condutas e o principal, fidelidade, lealdade e alegria em Deus por fazer a sua obra, seja na fama ou no anonimato. Se não souber lidar com a fama e cair, através do arrependimento em Jesus Cristo, talvez tenha a oportunidade ou a chance de se alegrar em fazer a obra do Senhor Jesus Cristo no anonimato. Exemplo, Adão, Davi e muitos outros que a Bíblia conta. E na história, a história do mundo que vem decorrendo, muitos outros exemplos que pessoas que se voltou para Deus depois de ter caído em erros, pecados, que já sabiam que não poderiam cometê-los. Já sabiam que não podiam cometê-los. E essa é a situação. Nós precisamos, nesse ponto, agir com firmeza. E aí é onde entra também a parte da proteção, que eu falei. Governo é de Deus, a administração é nossa e a proteção precisa ter pessoas que estejam prontas para cumprir com firmeza, para que aqueles que decidem pôr a mão no arado, ele não possa olhar para trás e pecar. Porque a Bíblia fala que aquele que olha para trás, ele não é digno do reino dos céus. Então, quem vai estar na proteção é justamente se de repente, porque eu creio que o Torre Forte ele vai se tornar uma instituição forte mesmo, e aonde chamará a atenção de muitos. E talvez você, na sua posição, você não vai aguentar a fama. Então, já estou dizendo para você aguentar. Aguente firme. Não ceda. Está vendo que não está dando? Ora, busca o Senhor. Teremos grupos. Nós estamos unidos para justamente ajudar. Não ceda a Satanás. Não caia na astuta cilada do diabo. Porque a Bíblia diz que nós já estamos prontos para não cair na astuta cilada do diabo. Então, mantenha-se firme, porque se você na fama, num cargo de destaque, escorregou, cometeu coisas terríveis, e simples de entender que aquilo nós, como servos de Deus, não poderíamos entender, ou melhor, cometer, irmãos, nós não vamos te excluir. Mas você precisa se arrepender, entregar sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados. E agora você vai trabalhar no anonimato. Porque até no anonimato o teu trabalho cresce. Mas vai te deixar na presença, porque você não consegue estar numa posição de destaque. E você já cometeu o erro. Não podemos cedê-lo novamente, porque os que vêm estão observando. E os que vêm vão olhar também. Se fulano cometeu o erro, poxa, ele é uma bênção, ele é tudo, mas não pode mais assumir. Então eu não quero cometer esses erros. E se você quer trabalhar realmente na obra, mesmo depois de ter cometido algum erro, você vai trabalhar no anonimato, porque é para a obra do Senhor Jesus. E quem vai te recompensar é Ele. É isso que você precisa entender.
Então, esse é o nosso objetivo e nós não vamos cessar de falar isso. E para a gente encerrar, eu tenho que dizer aqui, ó, igrejas associadas, Quartéis de Cristo, ainda tem uma vaga para vocês. Venha e ajude a ADM Torre Forte crescer neste lugar e ir até os confins da terra, até que Cristo venha e estar conosco. Tem mais, irmãos, que depois eu vou pegar o nome, vou pegar as logos das igrejas, mas que está conosco. Plenitude da Paz. Igreja Evangélica Plenitude da Paz. Assembleia de Deus, Maranata. Assembleia de Missões Fortaleza de Cristo. Igreja Evangélica Projeto Eclésia. Chamados para fora, para sermos perfeitos. Igreja Pentecostal Missionária Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Igreja Pentecostal Lançando as Redes. Missão Amor ao Próximo. Igreja Pentecostal Efésios Sementes da Fé. E de quem nós somos associados a ADM Ministério Torre Forte. Eu preciso ainda aprender no espanhol, tá? Então, vem estar conosco. Essa é a segunda palestra. Devemos fazer a próxima, que é da tesouraria. E depois virá dos departamentos, virá outros consentimentos. Nós vamos fazer tudo sobre o que está no nosso estatuto. Mas tudo separadinho, para que a gente possamos estudar, conforme quem for chegando vai estar estudando, e nós vamos crescer forte. Então, eu quero agradecer a tua presença aí até o final, e que Deus possa te abençoar cada vez mais. Esteja orando por esse projeto, esteja orando pela Associação ADM Torre Forte de Corumbá, e que tenho certeza que nós iremos crescer. Quando crescer, nós temos que pegar um outro formato. Se começarmos a ter nos vários municípios, nós temos que fazer um outro formato, mas que já tem pronto, tá? Mas a gente só vai começar a trabalhar com isso quando começar a sair para os outros municípios. E o Torre Forte será algo que todos que servem ao Senhor Jesus vão procurar como uma proteção, como um auxílio, como uma ajuda, para poder ajudar na sua caminhada, seja da sua igreja, da sua denominação, seja você um membro, simples membro de uma igreja. Nós estamos aqui para ajudar a todos, até que Ele venha, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, até a próxima aula. Divulgue. Amém. Que Deus abençoe.